Jovem, Jovem, eu sou jovem. jovem, Eu sou jovem. jovem. Eu sou jovem. Tô focado no futuro. Uma salva de palmas para Salim Abdullah. Eu sou jovem. Jovem. Eu sou jovem. Tô focado Sim, senhora. no Oportunidade é futuro. tudo que eu quero. Momento histórico, Sucesso é tudo que eu espero. momento diferente. Aqui está, Anjo Inspira. Muito bem, Obrigada pela presença. podemos tomar os nossos lugares. Boas tardes. Uma grande surpresa poder olhar para esta sala preenchida de jovens empreendedores e eu é que fico inspirado Tem que pôr assim. com esta atitude da Ange. Quero Tá bom assim? Quero, como dizia, cumprimentar o presidente da Ange, o Lineu, e toda a sua equipa, os seus vice-presidentes e dos órgãos sociais, porque de facto vocês estão a impressionar-me pessoalmente com a vossa capacidade de poder fazer este movimento juvenil. Eu dizia que quando vinha para cá ouvia na rádio o repórter a comentar sobre o evento e dizia alguns assuntos que preocupavam a organização juvenil sobre o ambiente de negócios. Falava da burocracia, do excesso de necessidades para conseguir obter uma licença, enfim, do timing que ela envolve. E isso fez-me voltar alguns anos atrás, quando tinha essa média de idade, a volta de 30 anos, quando envolvi-me também no movimento associativo. Eram estes os desafios que dizíamos. Exigíamos ao governo a redução dos red tapes, a burocracia, a facilitação, apoio. E passado esses anos todos, infelizmente, os desafios continuam. Não percam a esperança, mas não deixem que os vossos filhos ainda voltem com estes desafios. Vocês têm essa responsabilidade, por isso muita força, Ange. Contem comigo pessoalmente e com as minhas organizações que eu puder influenciar para apoiar, porque de facto os desafios de hoje não são só estes. Hoje a sociedade moçambicana, composta por vocês e outros que não puderam estar aqui, tem muito mais formação do que tinha a juventude na minha altura. Por isso, a competitividade vai ser maior, os desafios são outros, mas continuem a ser persistentes, consistentes e sérios nos vossos objetivos. Quem quer ser empresário? Penso que nesta sala são todos empresários. Quem for empresário, levanta a mão, por favor. Muito obrigado. Quem quer ou aspira a ser empresário também pode levantar a mão. Muito obrigado. Quem são profissionais que servem à organização? Muito obrigado. Penso que temos tudo, um pouco de tudo. Eu, quando fui convidado pela Ange, não sabia bem qual era o meu papel. Geralmente nós viemos, lemos um discurso e vamos embora. E hoje vim sem nada preparado, sem nenhum papel, porque vinha de facto falar com aqueles que certamente estão
e vão fazer a diferença na nossa sociedade. Enganem-se aqueles que pensam que nas outras alturas foi tudo fácil, e enganemo-nos se pensamos que agora também é tudo mais fácil. Eu penso que a cada momento o desafio de uma sociedade é diferente. Eu vim de um período que depois da independência, a maior parte de vocês, ou se nenhum de vocês ainda tinha nascido, devem entender que tivemos um sistema na altura, depois da independência, que era um sistema de uma economia centralizada. Sabem o que é uma economia centralizada? Penso que alguns sabem, outros não sabem. Bom, aqueles que sabiam, ou que sabem e que estudaram, que de 1975 até os finais de 80, se não me engano, a economia centralizada e o regime que o nosso país adotou era um regime marxista-leninista, onde o setor privado ou a iniciativa privada não era muito bem-vinda, porque o Estado é que tomava conta da economia, até das empresas. Vocês lembram-se que havia muitas empresas com o desígnio EE, empresa estatal. Quase todas essas grandes empresas, a Interfranca, a Petromoc, todas estas eram empresas estatais. Então quem eram os empresários nesta altura? Eram os gestores dessas empresas do Estado. Então, vocês hoje estão numa era completamente diferente, porque vocês vão ser os donos dos vossos destinos. Vocês têm que procurar soluções onde não existem. Têm que encontrar energia quando pensam que estão completamente sem esta energia. Os tempos são outros. Penso que vocês conhecem um pouco o percurso de onde eu vim. Alguns pensam que eu já nasci rico, é ou não é? Alguns pensam que eu herdei essa riqueza dos meus antecessores, não é? É interessante, é por isso que me ofereci de vir abrir e estar aqui e conversar convosco. Saibam que, se pensam que eu vim de um berço de ouro, enganem-se. Aos 13 anos, já eu fazia por mim. Trabalhei em bares. Não necessariamente ter que lavar pratos, mas também fazia, se fosse necessário. Mas era o serviço que eu fazia after hours, porque eu estudava, jogava basquete e gostava muito de basquete. Queria ser um jogador da NBA, mas como podem ver, não cresci muito, nem à altura. Mas fazia um grande esforço. Treinava com cintos de chumbo, com bolas medicinais, pesavam 5 quilos. E acreditem que o desejo era tanto, o sonho era tanto, que eu saltava e chegava ao aro. E no dia que consegui chegar ao aro, e disse, uau, afinal consigo chegar lá.
ainda falando do basquete, o percurso foi, ainda consegui ser campeão nacional em Moçambique pelo Machaquene. Não era o meu clube de coração, mas foi o clube que me recebeu em Maputo, em 1983. Mas como dizia, servi bares, não me envergonhei disso. Fiz pregos, eram os melhores pregos da cidade. Sabem o que são pregos, não é? Fiz isso porque necessitava de ajudar também a economia familiar. Os meus pais eram pessoas humildes. A minha mãe, doméstica, fazia os seus docinhos, os seus bolinhos para vender ambulantemente, para ajudar a economia da casa. Porque o meu pai era uma pessoa honrada, com valores, princípios, que nem deixava-te vires para casa com um escudo no bolso, se não dissesse de onde veio aquele escudo. Tenho um episódio do meu irmão mais velho, que uma vez apareceu com esse escudo em casa, e o meu pai perguntava a ele: quem te deu esse escudo? E ele, porque era pequeno, não percebia, não quis responder. E o meu pai ralhou e quase que lhe batia, porque ele não respondia de onde vinha com aquele escudo. É o dever que os parentes têm quando somos pequenos de torcer o pepino para nós não nos desviarmos dos valores. Aquele escudo que entrava para um rapazinho de 4 ou 5 anos em casa tinha que ser justificado. Até que alguém disse: não, eu vi ela apanhar numa cerimónia de um casamento que deitam flores e também punham umas moedas. E ela apanhou aquela moeda. Mas ele ia apanhando porque não justificava. Por isso, o que eu quero agradecer aos meus pais e a todos aqueles que foram responsáveis pelo meu crescimento, não foi só eles, foi pelos valores que deixaram em mim enraizados. Ser dono e a honra da palavra que assumimos perante o outro. Podemos ser traiçoeiros, podemos ser esquemáticos para fazermos uma bolada, para ganharmos um negócio. Mas a mentira tem sempre pernas curtas. E quando formos descobertos, o que é que vai acontecer à tua personalidade, Lineu? Será que todos estes vão acreditar em ti como presidente, depois de descobrirem que tu és uma pessoa que não honras a tua personalidade, a tua palavra? E se Lineu concorda com isso, espero que nesta sala aplaudam ao Lineu por seguir estes princípios. Posso contar muitas coisas, posso florear as coisas, ou posso não estar inspirado a contar estas coisas. Mas eu penso que durante este período, quando fiz um statement num canal televisivo ou algures num jornal ou nas minhas redes sociais, despoletou um grande interesse, principalmente pelos jovens, de quererem encontrar como é que este moçambicano chegou até aqui. Porque, de facto, nós às vezes só vemos o bottom line. E os grandes gestores, os CEOs,
só lhes interessa muitas vezes o bottom line. Qual foi o custo, qual foi o proveito e quanto é que lucramos. Não querem saber de como é que conseguimos chegar àqueles resultados. Tenham atenção. Os CEOs ou os gestores que só olham para o bottom line nunca vão incorporar no seu sentimento o espírito da equipa e desta entidade que eles dirigem. E isto é muito perigoso. Os gestores devem ser como os empresários. Porque um gestor muitas vezes não é um empresário. E um empresário pode não ser um bom gestor. Tenham cuidado com isso. Muitas vezes temos um grande negócio, ganhamos muito dinheiro e pensamos que somos um grande empresário. E o resultado é que confundimos depois um princípio básico. Confundimos a receita com este proveito que tivemos ocasional e o resultado é extremamente perigoso. O dinheiro acaba e a desgraça vem. É preciso termos em conta, para vocês que estão a começar a fazer o negócio, terem em conta que nunca, mas nunca, mas nunca confundam as receitas com lucros. O que é que isso quer dizer? Imaginem que alguém recebeu do Paulo Oliveira, por exemplo, um donativo para iniciar um negócio de 100 mil meticais. E esta moça ou moço tem uma ideia brilhante de que vai montar um quiosque para fazer pregos, por exemplo, nas Maotas. E ele apressadamente compra o pão, a carne, compra os artigos necessários e tem os custos da banca, mas não esquece que depois tem que pagar a licença da banca e do empregado que tem que pagar e da água e da luz que tem que consumir. E nesse primeiro dia ele faz uma receita de 10 mil meticais. Vendeu muitos pregos, não é? Fica feliz. Vendi pregos, tenho 10 mil meticais. Convida os amigos e depois da hora vão para uma barraca e fazem uma grande festa com os 10 mil meticais, porque ele pensa que aqueles 10 mil meticais é o lucro dele. Atenção! A emoção é o inimigo da ação. Aqueles 10 mil meticais, se formos a fazer as contas, nem um metical é lucro. Porque dos 10 mil meticais tens que dividir o que é que isto custou para eu comprar o estoque do dia seguinte, o que é que eu tenho que tirar para começar a acumular os custos do empregado, da água, do luz, etc, etc, etc. E quando faço as contas dos 10 mil meticais, claro que ainda não tenho lucros. E já consumi. Cuidado. Há quem diga, mas eu tenho necessidades na vida, preciso de caril em casa. Meu amigo, se temos necessidades de caril em casa, então vai pedir dinheiro. Não vamos confundir o dinheiro que iniciou por uma atividade, porque nós vamos falir antes de começarmos.
era algum contributo que tinha e queria deixar para aqueles que vão iniciar o negócio. Não confundam receitas com lucros. Consegui passar a mensagem? Alguns podem dizer, estás saudável, por isso tens muitos papos. Graças a Deus hoje posso. Mas de onde vim, se calhar alguns de vocês nunca estiveram. Já vos falei que servi os bares, não é? Tive a sorte de processar o meu tempo na minha terra-idade, num período colonial, onde vi muitas coisas boas e algumas coisas negativas. E depois da independência, vi muitas coisas boas, mas que não se coadunavam com aquilo que eu pensava que também seria muito mais positivo. Tive este período para fazer o balanço e entender com a terra-idade que moldou em mim aquilo que foi a grande oportunidade. Sem dúvida, a independência nacional de Moçambique em 1975 abriu as portas aos moçambicanos. E eu, como moçambicano, fui um dos que conseguiu dizer obrigado à independência nacional. Porque a oportunidade que eu tive jamais teria antes da independência. Por isso, vocês devem ser, sem dúvida, os grandes beneficiários desta independência nacional, que deve evoluir da independência política para a independência económica. E essa independência económica, a que a minha geração teve alguns atores. Esses atores, os poucos, devem ter a responsabilidade de formar muito mais atores na nossa sociedade, que são certamente, neste nosso Moçambique, os 75% da nossa população são jovens. Se nós conseguirmos 1% destes jovens a serem bons e grandes empresários, multiplicam aqueles que vão trabalhar à volta desta força da juventude, criando emprego, transferindo tecnologia, pagando impostos. Sabem o que isto significa? O crescimento da classe média moçambicana. E sabem que a classe média moçambicana, como qualquer outro país, é a classe que desenvolve uma sociedade, que assegura a sustentabilidade de uma sociedade. Sabem porquê? Quero ser mais interativo agora. Porquê que a classe média de uma sociedade é que sustenta a economia de uma sociedade? Quem quer responder a isso? A jovem, por favor. Não sei o seu nome, desculpa. Gosto de tratar as pessoas pelo nome, mas vejo que está aí uma jovem. Podem passar o micro para ela, por favor. Se não há micro, venha aqui. Se for, temos que ser mais rápido, senão vamos levar e as pessoas começam a ficar cansadas e é um problema.
Alô? Agora sim. Bom dia, meu nome é Silvia Ferreira, empreendedora na área de construção civil, área muito conhecida por homens. Gostei muito da intervenção, parabéns pela graduação. E indo à pergunta que fez, eu acredito que a classe média de qualquer país é a classe que vai fazer a diferença, porque é a classe que consome mais, que produz mais, que influencia tanto os de baixo como os de cima. Tem a vantagem de estar no meio, porque as pessoas que consomem menos rapidamente querem ascender para a classe média, e as pessoas que estão em cima não consomem tanto, mas têm muito contato com a classe média. Uma salva de Então palmas acho para que ela. É exatamente este o grande desafio que nós temos. Bom, eu podia ficar por aqui, para não vos cansar. E desejar que, para terem o sucesso que pretendem, sejam persistentes, sejam consistentes e sejam sérios. Tá? Obrigado. E sejam sérios. São as 3 palavras mágicas que no livro da André Matola, com o título Vida e Visão Empresarial de Salim Abdullah, deixo como contributo, como legado que pretendia e que pretendo e que pretenderei deixar nas gerações que me seguem. Olho para vocês com uma grande expectativa, porque na minha geração a maioria dos jovens estava à minha volta, não sei se era sonho, mas tinham um desejo. E sabem qual era o desejo? Entrar no sistema político, entrar através do canal de um partido, e era um partido, porque éramos monopartidarismo ainda na altura. Era a grande ambição da minha geração de jovem, porque não tínhamos esta abertura de sermos atores ativos no mundo empresarial privado. Com o Acordo Geral de Paz, em 1992, e a assunção de um novo regime pelo nosso Estado, uma economia de mercado aberta, onde os atores privados entrariam em cena para o status quo da economia moçambicana. Uma nova era, onde eu abracei com muita força. Embora na trajetória da minha vida não fiquei sempre a lavar pratos, né? Não fiquei a fazer pregos. Também tive que evoluir no processo da minha história. Na minha cidade de Quelimane, na altura, tínhamos que sair por obrigação se quiséssemos continuar a estudar. Graças a Deus, hoje saem os jovens por opção, porque já têm universidades. Mas eu não tinha hipótese. Tive que ir para a Beira, continuar a estudar. E na Beira, outro episódio da minha vida. Tive que começar a trabalhar numa empresa de engenharia eletrotécnica para poder sobreviver. Quando estávamos fora da casa dos pais, não tínhamos comida à mesa, não tínhamos roupa lavada. Aquilo a que estávamos habituados que a mamã fazia, humildemente ou não, mas a badiazinha estava lá na mesa, a roupinha estava lavada e não faltava comida. Quando estamos sozinhos, temos que fazer por isso. E então trabalhei nesta empresa. E quando me formei,
naquele tempo não escolhias o que querias fazer. O Estado é que decidia o que tu ias fazer. E quando eu terminei o curso de contabilidade, o Estado colocou-me, não sei se existe este título hoje, Direção Provincial do Comércio Externo. Acho que já não existe. Eu fui colocado lá, mas como eu era jogador de basquete, resiliente e persistente, não queria ir trabalhar naquela altura já para o Estado. Já tinha visto o meu irmão mais velho, que tinha terminado o curso, o meu irmão segundo, que era brilhante, mas que deixou de estudar para ajudar a economia de casa, e eu que já estava numa outra província, meti na cabeça que eu tinha que ir continuar a estudar e queria conhecer Maputo. Não conhecia Maputo. Quando me falavam de Maputo, para mim, hoje deve ser como Nova Iorque para muitos de vocês. Queres ir a Maputo? Eu disse, sim, quero ir a Maputo. Epá, aquilo aí tem mais árvore, tem mais prédios que árvores na tua cidade de Quelimane. Esta é que ficou na mente. E então eu, entusiasmado, que queria conhecer Maputo, tive a sorte, porque jogando basquete, também fui campeão provincial e acabei indo conhecer Maputo no campeonato de basquete. Bom, não conheci Maputo, porque aquela semana que fiquei aqui era só na casa de um amigo que ficávamos, a nossa equipa, e o pavilhão de basquete. Mas tive a noção de que Maputo era uma grande cidade. E queria então, aumentou o meu apetite de continuar e querer conhecer Maputo. Bom, uma longa história, a minha persistência levou-me a que eu conseguisse uma boleia num avião militar russo, Antonov, sentado nos fardos militares que lá estavam, com alguns recursos que eu trazia no bolso, daquele trabalho que eu fazia na empresa A Iluminante, e não sabia o que é que ia acontecer. Então, eu estava no avião e um comandante russo, na altura, penso eu, com a camisa aberta, começou a recolher dinheiro das pessoas que estavam naquele avião. E eu lá no fundo, um menino franzino de 17 anos, quando ele olhou para mim, deve ter ficado com pena, com a camisa cheia de dinheiro. Está bem, você não precisa pagar. E eu... Graças a Deus, consegui chegar a Maputo, depois de muitas tropeças. Desembarquei então em Maputo. Salim Abdullah em Maputo. Era um sonho. Lembro-me que saí daquele aeroporto com uma pequena sacolinha, com uma mão à frente e outra atrás, e à procura de o prédio 1819, se não me engano, da Avenida Eduardo Mondlane. Caminhei a pé pela Avenida de Angola, fiquei sabendo, até chegar a Alto Maé. Não havia a estátua Eduardo Mondlane naquela altura, e à procura de onde era o tal prédio. Bom, foi assim a minha chegada a Maputo. O resto, podem ler no livro de André Matola, foi a persistência, foi a consistência, foi a seriedade de querer estar em Maputo, querer estudar. Mas o meu sonho não era ser empresário. Era conseguir esta etapa da vida. O resto ia acontecer. Sonhava em ser jogador da NBA. Sonhei com muitas coisas, como muitos de vocês, como jovens, sonham todos os dias, quando veem coisas boas nos filmes. Querem ser isso, não é? Uns querem ser artistas, outros querem ser jogadores.
Mas empresários, na altura, com marxismo-leninismo, quem queria ser empresário era logo confundido como agente do mal. A palavra corrupção, chiconhoca, nasceu daquela altura. Quem queria fazer negócios era logo conectado com... Esta história que vos conto, depois vocês vão entender no fim o que estou a fazer aqui agora e o legado que quero deixar para vocês. Depois, encurtando, esta empresa, a Iluminante, onde eu fui trabalhador, nos anos 80, no princípio, 79, 80, 81, a ironia do destino, tornei-me dona da empresa. Como? Vão perceber. Não sendo o meu sonho, tornou-se uma oportunidade que abracei-a com toda a força. Muitos de vocês devem passar oportunidades. Ou abraçamos, ou ela passa. Quando eu já estava a estudar cá em Maputo, depois de muita persistência, fui recebido lá no Ministério da Educação, porque era um chato. Era a persistência, era a consistência. Todos os dias eu estava lá no Ministério a tentar uma audiência com a ministra. Claro que nunca fui recebido pela ministra, mas as pessoas de tanto me verem lá todos os dias, fartaram-se de mim. E alguém disse, mas o que é que esse jovem faz aqui todos os dias? Alguém que disse, ele está a tentar uma audiência com a ministra porque quer estudar. Foi quando me deram esse curso de informática, que eu nem sabia o que era. Há um curso aí na Faculdade de Matemática e Instituto Comercial de Informática. Queres ir? Já começou há 2 meses. Eu disse, quero. E foi assim que eu fiquei por Maputo e fiz o curso de informática que hoje não uso para muito, porque sou gestor. Sou empresário também. Atenção, não sou empresário, não gestor. Já fui gestor também. Bom, fiquei. E esta empresa Iluminante, quando cá já estava, a senhora da contabilidade que eu conhecia, liga-me um dia e diz assim, Salim, olha, a empresa vai ser intervencionada pelo Estado porque os antigos gestores e donos abandonaram o país. Naquela altura, todos os proprietários que abandonavam o país por mais de 90 dias perdiam a empresa a favor do Estado. E o Estado, antes de intervencionar, consultava a equipa de gestão e os trabalhadores se alguém queria ficar com a empresa. Bom, os procuradores que estavam na empresa, que era esta senhora da contabilidade, mais um outro senhor que penso que já faleceu, disseram, não, esta empresa não quero, tem 77 trabalhadores, cheio de dívidas, desistiram. E eu tinha 17 anos, era um capital de força, de energia, que quando ela me disse, olha, esta, tu queres? Eu nem prestaria, sim, quero. Nem sabia o que estava a dizer. Peguei em mim e fui para a beira. Cheguei à beira, reuni-me com a senhora, com os trabalhadores, a inteirar-me o que era e todos. Mas ninguém tinha fé no miúdo, 17, 18 anos, penso que pouco mais. A querer pegar naquilo. Eu fiz à mão um requerimento. Eu, fulano tal, assumo o ativo e o passivo. Não sabia o que era ativo, nem sabia o que era passivo, confesso-vos. Mas o entusiasmo da juventude era tal que assumi por um valor de 400 meticais na altura, ou 400 mil meticais, porque depois cortamos os zeros, né? Mas era equivalente mais ou menos a $100. Assumi ativo e passivo e fiz então esta proposta manuscrita e vim-me embora. Bom, mas não tinha muita fé e também não estava muito preocupado em querer ser dono de uma coisa que estava falida, não é? A surpresa da minha vida.
Umas semanas depois, a senhora liga-me muito preocupada. Salim, aquele requerimento que fizeste saiu despachado. Tens que vir à beira para assinar a escritura e pagares os tais 400.000 meticais que eu tinha das minhas poupanças. Palavra importante. Poupanças. Jovens, poupanças é a palavra importante nas vossas vidas. Se vocês têm 1000 meticais no bolso e não têm mais nada, não consumam os 1000 meticais. Poupem. Seja 100, seja 200. Um dia aquele pequeno milheiro vai estar cheio. E quando vocês aparecer uma oportunidade, talvez de frente dessa que eu tive, tenham as poupanças para resolverem esta oportunidade de imediato. E estas poupanças foram úteis. Porque eu vivia em casa de um amigo. Poupava. Não fazia grandes ferros. Naquela altura, também o sistema era diferente. A procura no mercado era maior do que a oferta. Hoje, a oferta é maior que a procura. É diferente. Por isso, é muito diferente. Bom, o facto é que fui à beira, assumi a responsabilidade desta empresa. Quando fui fazer a escritura no banco, a grande surpresa. O senhor do banco disse: a partir de hoje, este passivo é a sua responsabilidade. Eram 4.000 milhões, qualquer coisa de meticais, que assumi a partir daquele dia, que era a minha dívida, que vinha daquela empresa. Fiquei com dores de estômago, de facto. Foi quando comecei a falar com os amigos e com os familiares a explicar isso. E todos chamaram-me de maluco. Por que é que não falaste comigo? Eu ia-te desaconselhar. Agora estás metido em problemas. Tens dívidas que não eram tuas. Jovens, quando têm a convicção de que querem fazer, assumam a responsabilidade. Corram os riscos. E quando assumirem, não olhem para trás. É para frente. Respeitando os meus amigos e os meus familiares que na altura me chamaram de louco e que disseram que eu tinha cometido esta loucura, eles também não tinham experiência daquilo que eu estava a fazer. Por isso, a convicção tem que estar conosco e somos nós que temos que ser donos da nossa responsabilidade e não dos outros. O resto, podemos ficar aqui horas a falar. Depois, a partir daí, foi o fogatão. Tudo o que vinha era fazer. Primeiro, trabalhar, levantar a moral dos 77 trabalhadores que estavam comigo, porque disse a eles: estamos no mesmo barco, se vamos colocar o barco no mar, estamos juntos. Dinheiro, eu não tenho. Vontade e energia, eu tenho. Vamos a isso. Graças a Deus, fizemos o inventário daquilo que existia, programamos o trabalho e a partir dali flutuamos. E agora é a história que vocês ouvem. Este fala muito porque já passou a crise. Obrigado. Bom, com muito mais força. Doutor Salim, não tire agora. Nós temos ainda um momento aqui preparado. O convite, os nossos técnicos estão aqui para montar. São mais 5 minutos apenas. Porque falou de Antonov, nós preparamos uma viagem com Antonov. Atenção, eu tenho
5, 10, 15, 20, meia hora, um dia, tenho a vida inteira. Porque o meu desafio é deixar o legado que eu pretendo. Vou comentar uma coisa para que faz confusão a muitos na vida. Vocês sabem que eu tive uma curta passagem pela vida política. Sabem, não é? Foi outra oportunidade na vida. Em 1992, quando houve o Acordo Geral de Paz, em que assumidamente o nosso Estado assumia uma economia democrática, aliás, uma economia de mercado e um regime democrático, onde a convivência deixava de ser de um partido para vários partidos. Aconteceu um desafio. O Estado, os governantes, não sabiam o que era democracia nem economia de mercado. Nós, o povo, a sociedade, estávamos habituados a sim, chefe. Sim, chefe. Orientação sublime do governo. O que era isso de democracia? O que era isso de fazer o que eu queria? Era novo. Então, na altura, o presidente Chissano, como chefe de Estado, começou a encetar contactos com várias camadas sociais. Artistas, académicos, empresários também já entravam na lista da sociedade. E eu já era empresário, dono da Eletrosul, dono da Iluminante, de outras empresas que já estavam em crescimento. E eis que nessa altura de 93, alguns empresários se reúnem. Vou-vos dizer um segredo. Espero que não me faça mal. E comentávamos entre os empresários, mas eu também fui contactado pelo partido X. E eu disse, mas eu fui contactado pelo partido Y. E nós, obviamente, éramos não muitos, e juntámos e dissemos, quem é que vamos apoiar? A Frelimo, a Renamo, lá o Momomo, que era o outro partido, seja o que for. E a tendência vinha, meus amigos, estes que estão no poder agora, a gente já os conhece, já estão conhecedores do país. Agora os outros vêm de lá, se calhar vai custar mais a educá-los na convivência económica e social. Então vamos, a maioria, se calhar apoiar aqui o partido no poder para ver se trazemos esta mentalidade de uma economia de mercado onde o setor privado passa a ser o motor do desenvolvimento económico e social do país. E foi assim que eu também aceitei ir para a candidatura política. Fui eleito deputado da Assembleia da República pela minha província de natal, a Zambésia, e foi um momento mágico. Conheci o meu país, conheci a minha gente, introspeção completa do amor pátrico, de perceber as pessoas, os desafios do meu país. Mas, ao fim dos 5 anos, percebi que se eu continuasse na carreira política, as minhas empresas iam falir por conflito de interesse. Era o princípio que eu tinha, o conflito de interesse. Eu não queria entrar na promiscuidade de misturar as minhas empresas com a dependência política. A minha esposa, a quem agradeço, não está aqui, que já estava no último ano de medicina, deixou para segurar a empresa na minha ausência, no meu espaço no Parlamento. E eu quero agradecê-la hoje publicamente, porque ela acabou não fazendo medicina e acabou sendo uma grande empresária. E eu tive que tomar uma decisão. E quando tomei a decisão, informei a minha liderança no partido que eu não ia continuar a vida política e não me ia candidatar ao segundo Parlamento, porque queria continuar a dar ao meu país através do setor privado. E era através do setor privado que eu queria
dar, através do associativismo empresarial, o meu contributo à minha comunidade, à minha sociedade. E assim foi. Mas, para não dizerem que é mentira, porque fui quase que encaminhado, porque o meu nome já era sonante na altura, pedido pelo sistema que eu emprestasse o nome para a candidatura do período 2000-2005, do presidente Chissano ainda. Fui reeleito, fiz um dia de parlamento e pedi para sair. O colega que estava atrás ficou com aquele protagonismo e o salário. Obrigado. E eu candidatei-me à Associação Comercial de Moçambique, depois à CTA, e entreguei-me. E o meu sonho, o meu legado, era aquilo que eu vejo hoje. Por isso, vocês hoje, em massa, jovens empresários, a discutirem aquilo que pode ser o melhor para o país, é a minha maior gratidão. Muito obrigado.